amado, que tem poder de levantar aquele que está caído. Aqui, Pai amado, a tua palavra que tem poder de curar, Pai amado, aquele que está doente. E que nessa manhã, Pai amado, o Senhor venha abençoar, Senhor, a sua igreja através da sua palavra, usando o seu servo, que é canal de bênção, Pai amado, em nossas vidas nessa manhã. Amém e graças a Deus. Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor. Amém. Vocês estão felizes? Glória a Deus. Você pode se assentar, glorificando a Deus, em nome de Jesus. Não, pode ser assim mesmo. Amém, igreja? Amém. Tem uma palavra aos nossos corações e o último louvor foi confirmação do que Deus colocou no meu coração ontem, ainda nessa madrugada. E aí eu dei uma estudada e vamos lá. 1 Samuel, capítulo de número 21. Só lembrando que a pastora falou, eu lembro quando a Nicole começou a receber o pé de meia, e ela sempre falava, eu vou tirar o meu dízimo. E ela nunca deixava de tirar o dízimo do pé de meia dela. Sempre, quando ela recebia o pé de meia, ela ia lá e dizimava. Isso é muito importante. 1 Samuel capítulo 21, versículo de número 10 e o 12. Amém? Amém. Diz assim: porém os servos de Aquis lhes disseram, este não é Davi, o rei da sua terra? Não é este que se cantava nas danças, dizendo, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gade, e teve muito medo. Amém? Amém. O que fazer quando sentimos medo? Diante de tantas situações que vivenciamos. Quando nós olhamos a história de Davi, nós entendemos que esse homem nos traz algumas lições como vencer o medo diante de tantos obstáculos que vêm à nossa vida, à nossa frente, à nossa casa, à nossa família. Como vencer? Davi, um jovem que apacentava as ovelhas de seu pai, e um certo dia veio um urso pegando uma dessas ovelhas. Davi, mesmo com medo, ele enfrenta o urso para tirar aquela ovelha das garras daquele urso. Davi sabia que aos olhos humanos era impossível vencer, mas ele confiava tanto em Deus, que diante dessa confiança ele não olhou o tamanho desse obstáculo que estava à frente dele. E não olhando o tamanho do obstáculo que está à frente dele, Davi ele vai e luta com o urso e livra a ovelha da garra daquele urso. Ele vence porque ele sabe o valor que tem aquela ovelha. Para algumas pessoas não tinham valor algum, porque eram ovelhas malhadas, que pela cultura não tinha valor de comércio. Mas Davi amava cuidar das ovelhas. Davi fazia com todo o seu coração aquilo que tinha por responsabilidade cuidar das ovelhas do seu pai. E outra vez a Bíblia vai dizer que veio um leão e consegue pegar uma dessas ovelhas também. Davi corre, pega a juba do leão, vence o leão, mata o leão para salvar a ovelha. Ninguém está vendo os obstáculos que Davi está enfrentando. Ninguém está vendo os medos que ele está vivenciando. Porque o jovem é ser humano, mas vê um leão à sua frente.
Mesmo diante desse leão, ele decide romper com o medo e enfrentar o leão. Como vencer os medos da vida? Desistindo? Parando? Fugindo do obstáculo, fugindo desse leão que se levantou contra a sua vida, ou um urso, ou um gigante? O que fazer diante de tantos momentos que nos causam medo, angústia, desespero? Davi, jovem, diante de tantos obstáculos, ele decide ir diante desses que estão se levantando, não retrocede, vai e enfrenta com coragem. Qual é o medo que tem te sondado e o que você tem feito para vencer esse medo? Jesus. O problema é que muitas pessoas decidem distanciar, decidem voltar para trás, correr, se esconder ao invés de lutar para vencer o medo. Davi é um retrato e uma lição para as nossas vidas, como vencer o medo. Ele vence. A Bíblia diz que ele vai ser ungido a rei lá na sua casa. E uma certa feita, aparece um gigante desafiando todo o exército de Israel. Esse gigante tinha um nome, Golias. A Bíblia vai dizer que todo o exército de Israel fica com medo desse gigante, ao ponto de não ir para o campo de batalha e enfrentar esse gigante que estava pedindo: quem me vencer vai receber tal e tal coisa. Só que o povo, o exército de Israel, que está acostumado com guerra, eles simplesmente não vão para o campo de batalha. E por que eles não vão para o campo de batalha? Porque sentiram medo. Olharam somente o tamanho do obstáculo que estava à sua frente e não conseguiram olhar o tamanho do Deus que eles serviam. Deixa eu tirar a volta aqui, está me atrapalhando. E não conseguiam olhar o tamanho do Deus que eles serviam. Eles eram guerreiros, eram experientes na guerra, mas tiveram medo. O medo paralisou esses homens. O medo paralisou ao ponto de eles não conseguirem se levantar e irem para o campo de batalha e vencer esse gigante. E muitas das vezes nós enfrentamos isso também. Algumas pessoas se deparam com situações tão difíceis que o medo paralisa essa pessoa. O medo faz com que essa pessoa não reaja diante das adversidades. Diante daquele obstáculo que está sobre a vida dele ou dela, ele trava e não consegue reagir diante disso. O que fazer para vencer o medo? O medo não pode nos travar. O medo não pode te paralisar ao ponto de você não conseguir reagir diante da situação. Eu preciso entender que Deus nos chamou com espírito de ousadia e coragem, não com espírito de temor, de medo. O Senhor nos chamou para vencermos todos os medos que possamos enfrentar durante a nossa caminhada, seja ministerial, seja familiar, seja no casamento. Nós precisamos romper esses obstáculos, olhando à frente o que está diante de nós. Adiante do exército de Israel estava Golias, desafiando o povo. O povo fica com medo, só que uma certa feita quem vai lá? Davi. Levar alimento para os seus irmãos e ouve a voz do Golias desafiando todo o exército de Israel.
Davi olha para o rei Saul e diz: olha, não temas, o teu servo vai lá e vai lutar contra esse gigante, contra esse incircunciso. Davi não olha o gigante e pronuncia esse gigante. Davi olha para esse obstáculo e diz: eu vou lutar contra esse que não tem aliança com Deus. Aleluia. Em outras palavras, Davi estava dizendo: eu tenho aliança com Deus. Aleluia. Eu sei o Deus que eu estou servindo, e ainda que todo o exército de Israel tenha medo e estão com medo, eu vou vencer. Glória a Deus. O rei Saul diz: você não pode vencer. É apenas um jovem, um moço. Só que Davi e os demais, olhando para o que o rei estava dizendo, Davi não pode, é um moço, é pequeno. Esse gigante, ele é, desde a sua mocidade, ele nasceu para isso, para guerrear, para lutar, para vencer. Você não, você é um pastor de ovelhas. Davi olha para Saul e diz: o teu servo, quando ninguém via, estava apacentando as ovelhas de meu pai, veio um urso e veio um leão, eu lutei com eles e tirei as ovelhas das garras dele. Deus me livrou da garra do urso e do leão. Assim também vai me livrar da garra ou das mãos de Golias. Glória a Vou Deus. tirar isso aqui, tá atrapalhando, tá caindo. Para mim tá ótimo. Tá ótimo? Vamos ficar. E aí Davi diz para ele: o teu servo lutou com o urso, lutou com o leão. Deus me livrou das garras dele, também vai me livrar das mãos desse incircunciso, que não tem aliança com Deus. Saul então olha para Davi e diz: Davi, então pega a minha armadura. Olha que interessante. Davi mesmo em meio a situações sentindo medo, ele não recuou dos obstáculos. Mesmo sentindo medo de algumas coisas que se deparam em nossas vidas, nós precisamos entender que nós não podemos recuar. Nós precisamos continuar indo diante desse obstáculo. Davi tenta colocar a roupa de Saul, coloca, mas a Bíblia diz que ele não consegue dar um passo sequer com a armadura de Saul. Aí nós precisamos entender: a armadura de Saul servia somente para Saul. O que Davi poderia ter nas mãos e o que Davi tinha para vencer aquele circunciso eram 5 pedras e a sua fruta. A armadura de Saul não servia para Davi. Aquilo que Deus preparou para o teu irmão não serve para você. Cada um tem uma arma, cada um tem aquilo que Deus já disponibilizou para você vencer os medos da vida. Você vai vencer os medos. Olha o que o salmista vai dizer no Salmo 34, versículo 4: busquei o Senhor e Ele me ouviu, libertou-me de todos os meus medos. Aleluia. Ele clama ao Senhor, porque Ele é um ser humano, nós somos seres humanos, não existe super crente, super pastor, super obreiro, não, somos seres humanos e sentimos medo. Mas eu aprendo como esse salmista dizendo: eu clamei e o Senhor me libertou de todos os meus medos. Aleluia. Ele entende que para ele vencer os medos, ele precisava romper, ele precisava clamar e confiar no Deus que ele estava servindo. O maior problema para a nossa geração é que, meio a situações de dificuldades, adversidades,
Ao invés de depositarmos a nossa confiança em Deus, não depositamos e desesperamos e corremos para retroceder e olhar para trás. Diante de um diagnóstico, diante de uma porta fechada, diante de um abandono, muitas pessoas viram as costas para o Senhor, travam, ao invés de clamar ao Senhor: me ajuda nesse medo. Me ajuda nessa situação, porque eu estou com medo. E tendo medo, parece que eu não vou suportar, vencer esses obstáculos que está diante de mim. O nosso coração se desespera. A nossa alma grita pedindo socorro, e muitas das vezes não conseguimos pedir socorro para o Senhor. Mas o salmista diz: busquei o Senhor, e Ele me ouviu, e me libertou de todos os meus medos. Com tradição, em meio ao medo, ainda no livro de Salmos, vai dizer assim, Salmo 56, verso 3: nos dias em que sentir medo ou temor, hei de confiar em Ti. Aleluia. É no Senhor que vamos romper os medos que vêm sobre as nossas vidas. É com o Senhor que vamos romper o medo diante de tantas adversidades que vêm, obstáculos que vêm para nos paralisar. Mas precisamos romper. Jesus, ele sobe lá no Monte das Oliveiras, que é chamado Getsêmani. Ele sente medo, angústia, temor, e ele vai clamar ao Deus, o Pai Todo-Poderoso. E com tanto medo, tanta angústia, a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. Mas ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita conforme a tua vontade, e não conforme a minha. Glória a Deus, aleluia, santo é o teu nome. Como vencer os medos? O salmista diz: eu clamei, e Ele me ouviu, e me libertou de todos os meus medos. E aí Davi continua a sua caminhada. Davi continuando a sua caminhada, o que ele vai fazer? Está caindo. Som. Para trás da orelha. Som. Atrás da orelha. Aqui, tá por trás. Deus vai pegar. Vai. Davi, com medo, ele não para. Ele continua caminhando. Aí ele vai até o campo de batalha. Ele tenta colocar a roupa de Saul, não consegue, caminha, tira. Só que quando ele se depara com aquele incircunciso, ele vai dizer: você vem a mim com espada e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. É pelo nome do Senhor dos Exércitos que ele, mesmo com medo, ele entende que há um Deus sobre a vida dele. E esse Deus que está sobre a vida dele pode fazer ele vencer esse obstáculo que está diante dele. Ele vai vencer esse obstáculo. Aí o gigante zomba dele, mas ele pega a sua pedra e lança na testa do gigante, e o gigante cai. E o interessante é que quando o gigante cai, Davi pega a espada dele e vai arrancar a cabeça do gigante. Todo o exército de Israel está com medo. Mas um pequeno jovem Davi, ele vai e enfrenta mesmo com medo. Aleluia. O que nós podemos aprender dentro disso? Mesmo com medo, não pare. Mesmo com medo, não retroceda.
Mesmo com medo, não olhe para trás. Mesmo com medo, continue caminhando em direção à tua promessa, ao milagre. Eu vou vencer os medos que me sonda, confiando no Senhor e indo adiante dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Não tem como vencer retrocedendo. Não tem como vencer olhando para trás ou retrocedendo ou parando de caminhar. Eu vou vencer o medo caminhando. Glória a Eu Deus. vou vencer o medo avançando. Glória a Deus. O que tem te sondado ao ponto de fazer você sentir tanto medo? Por que parar? Por que desistir? Por que desânimo? Não! Faça como o salmista. Eu clamei ao Senhor. Ele ouviu e me libertou de todos os meus medos. Aleluia. Só que diante de alguns medos, diante de alguns obstáculos, Deus também lhe dará estratégia para vencer esse obstáculo. Aleluia. Davi vence o incircunciso. Depois Saul vai perseguir Davi. Há uma batalha implacável. Saul quer de qualquer maneira acabar com Davi. Davi, no capítulo 21 de 1 Samuel, após se encontrar com o rei Abimeleque, ele sai e vai ao encontro do rei Aquis. No versículo 10 de 1 Samuel, capítulo 21, vai dizer assim: levantou-se Davi naquele dia e fugiu diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gades. Saul está perseguindo Davi. Davi, em meio a essa perseguição, ele entende que é necessário fugir. Tem momentos das nossas vidas que nós precisamos retroceder alguns passos, fugir de algumas situações, para que possamos alcançar a vitória lá na frente. Saul está vindo, Davi está fugindo, só que se depara com o rei de Gade. E esse rei é Aquis. E no verso 11 vai dizer assim: porém os servos de Aquis lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra? Não é esse que cantavam e dançavam dizendo: Saul feriu milhares e porém Davi 10 milhares? Davi se lembra dessa canção. Davi está diante de um rei que era opositor do seu ministério ali. Davi não era rei, não estava exercendo o reinado, mas diante dessas palavras, a Bíblia diz que Davi sentiu muito medo, porque sabia que ele poderia morrer naquele momento. O rei Aquis era um rei mau, e ele sabia que poderia perder a sua vida. O que fazer diante de tanto medo? O medo me sondou e eu sei que eu a qualquer momento posso perder a minha vida. O que fazer? Davi teve uma estratégia. Qual foi a estratégia de Davi diante desse rei? A Bíblia vai dizer que ele sentiu muito medo. No verso 12, Davi guardou essas palavras considerando consigo mesmo e teve muito medo de Aquis, rei de Gade, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos fingia-se de doido, esgravatava nos portígios das portas e deixava correr saliva pela barba. Davi, em outras palavras, se fez de doido, porque está diante de um obstáculo e precisa vencer esse obstáculo. Aleluia.
Se ele continuasse agindo normalmente, o rei mataria ele. Davi sente a maldade nas palavras dos servos do rei Aquis que disseram: não é esse o rei da terra? Que as pessoas cantavam, Saul matou milhares e Davi 10 milhares. Davi percebe a maldade neles. Davi olha para o rei e entende: se eu continuar agindo normalmente, eu vou morrer. Davi se faz de louco para poder vencer o medo, para poder vencer a sua própria, poupar a sua própria vida, para não morrer nas mãos desse rei. Ele se faz de louco, deixa a saliva escorrer na barba, começa a arranhar as portas para que ele possa sair dali com vida. Olha as palavras do rei para os seus servos. No verso de número 14 vai dizer assim: então disse Aquis aos seus servos: bem vedes, esse homem está louco, porque me trouxeste a mim. Faltam a mim doidos para que trouxesse este, fizesse de doidices diante de mim. Há de entrar este na minha casa. Olha o rei dizendo: não falta doido no nosso reino, vocês me trouxeram mais um. Tudo isso porque Davi sabia que não poderia parar. Tudo isso porque Davi sabia que não poderia retroceder. Tudo isso porque Davi sabia que ele não poderia ser morto naquele momento, porque Deus tinha algo para realizar, e ele confiava tanto em Deus que ele não podia parar. E para ele não parar e não morrer na mão desse homem, ele se faz de doido. E muitas das vezes as nossas vidas, diante de alguns obstáculos, precisamos também nos fazer de doido em algumas situações. Fingir que não está acontecendo nada. Poupa a sua vida. Davi, sabendo isso, tem uma estratégia, e dentro dessa estratégia poupou a sua vida ao rei. E sabe o que Davi vai fazer? Davi não vai ficar ali não. Davi não vai ficar ali preso naquele lugar, nas mãos do rei. Davi entende que agora o rei deixa ele sair, porque para o rei ele está doido, mas Davi era uma estratégia de Davi. Davi sai dali e vai para escapar a caverna de Adulão, no capítulo 22. Olha que interessante, em meio ao medo, Davi não para. Em meio ao medo, Davi tem estratégia. Deus vai dar estratégia para alguém vencer e superar os medos da vida, porque Deus quer lhe dar vitória e o nome dele vai ser glorificado. Esteja atento para as estratégias que Deus lhe dará por esses dias para vencer o medo que tem te cercado, em nome de Jesus. Aleluia. Davi não para. Davi vai para a caverna de Adulão. Lá ali ele vai se tornar líder de 400 homens endividados, amargurados, angustiados. E esses homens vão se tornar 400 valentes de Davi. Glória a Deus. Porque mesmo em meio a situações de dificuldade que nos causam medo, Davi nos dá uma lição que nós não podemos parar. Não pode parar o ministério que Deus confiou em tuas mãos. Não pode parar o casamento. Não posso parar de conduzir a minha casa. Por mais que em alguns momentos eu sinta medo, eu preciso continuar caminhando e avançando, porque eu tenho uma responsabilidade. Só que maior dessa responsabilidade é saber em quem eu estou confiando em meio a essas situações. O salmista no Salmo 34 nos mostra em quem ele estava confiando.
ele confiava no Senhor. E ele clamou ao Senhor. E o Senhor guardou e livrou de todos os medos. Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E você se coloque de pé aplaudindo a Jesus.